Minha nossa! Para tudo! Acabou de explodir agora mesmo uma verdadeira bomba no Parque São Jorge. São 6 notícias do Corinthians que estão incendiando a internet, mexendo com o coração do torcedor e desenhando um cenário que ninguém imaginava tão cedo. Tem reforço de peso praticamente fechado, tem proposta milionária da Europa, tem transfer ban perto do fim, tem despedida histórica que deixou recado atravessado, tem estreia no Paulistão já batendo a porta e tem clima de decisão logo no começo da temporada. É o tipo de notícia que você precisa ouvir até o fim para entender o tamanho do que está acontecendo agora nos bastidores do Timão. E já vou te avisando, nada disso é coincidência. Tudo está conectado. Cada movimento da diretoria, cada silêncio, cada negociação travada ou acelerada faz parte de um mesmo roteiro que pode mudar completamente o Corinthians em 2026. Então, se você é torcedor fiel de verdade, já se inscreve no canal, deixa o like agora e assiste até o final. Porque lá no fim eu quero muito saber a sua opinião sincera sobre tudo isso que está acontecendo com o nosso Corinthians. O Corinthians terminou 2025 de um jeito que poucos acreditavam que seria possível. Mesmo em meio a problemas políticos, dívidas, pressão externa e críticas constantes, o time respondeu dentro de campo. Vieram 2 títulos importantes, veio moral, veio vaga direta na Libertadores e principalmente, veio aquela sensação que o torcedor conhece bem. O Corinthians voltou a ser respeitado. Mas o futebol não espera. O calendário vira rápido, os rivais se movimentam e o Timão sabe que se quiser competir de verdade em 2026, precisa agir agora. E é exatamente por isso que uma informação forte começou a circular nos bastidores e agora ganha contornos de realidade. O Corinthians tem acordo verbal com Gabriel Paulista. Sim, aquele mesmo. Um zagueiro experiente rodado com carreira sólida na Europa, que estava no Beşiktaş da Turquia, e que rescindiu o contrato alegando questões familiares. Livre no mercado. Sem clube. E já apalavrado com o Timão. O que foi apurado é que o Corinthians se movimentou rápido, conversou com o staff do jogador e chegou a um acordo verbal. Está tudo alinhado. O único motivo pelo qual o anúncio ainda não aconteceu atende por um nome que o torcedor já conhece bem, transfer ban. A diretoria trabalha nos bastidores para resolver a pendência com o Santos Laguna, do México, relacionada à compra do Félix Torres. Assim que isso for resolvido, o caminho fica livre para registrar novos atletas, e o nome de Gabriel Paulista é tratado como prioridade absoluta. O próprio ambiente interno do clube trata a chegada do zagueiro como questão de tempo. A leitura é clara. Um defensor com bagagem internacional que passou por Villarreal, Valência, Atlético de Madrid, Arsenal e vinha sendo respeitado no futebol turco. Chegaria não apenas para jogar, mas para organizar o setor defensivo e liderar um elenco que vai enfrentar Libertadores, Brasileirão e Copa do Brasil ao mesmo tempo. Gabriel aguarda. O Corinthians corre contra o relógio, e o anúncio pode acontecer a qualquer momento. Enquanto isso, outro assunto esquenta ainda mais o noticiário. Breno Bidon virou alvo pesado da Europa. E quando eu digo pesado, é pesado mesmo. O Chelsea da Inglaterra colocou oficialmente uma proposta na mesa do Corinthians na casa dos 20 milhões de euros, algo em torno de 125 milhões de reais. Um valor que assusta, chama atenção e faz qualquer clube pensar 2 vezes. Mas o Corinthians não pensou muito. Recusou. A diretoria entende que Breno Bidon não é apenas mais um jogador promissor. É patrimônio. É presente e futuro. E com a concorrência de outros gigantes europeus observando, o recado foi claro: quem quiser levar, vai ter que pagar muito mais. Os valores pedidos giram entre 35 e 40 milhões de euros. O Chelsea já sabe disso. E se prepara para voltar à mesa. E não é só a Europa que observa. No cenário nacional, o Flamengo também sondou, tentou, mas os valores apresentados ficaram bem abaixo do que o Corinthians considera justo. Internamente a leitura é que vender Bidon agora só faz sentido se for uma negociação histórica capaz de aliviar o caixa, dar fôlego financeiro e permitir ao clube respirar num momento delicado. Caso contrário, a ideia é segurar o jogador e utilizá-lo como peça-chave em 2026. Tudo isso acontece enquanto o Corinthians vive uma contagem regressiva silenciosa para derrubar o transfer ban. A diretoria está confiante. Pessoas influentes nos bastidores acreditam que a solução está próxima e que o clube finalmente poderá voltar ao mercado de forma mais ativa. Dorival Júnior, inclusive, já foi informado sobre o perfil de reforços que o clube pretende buscar assim que a situação for regularizada. Nada de loucura. Nada de investimento alto. A palavra de ordem é responsabilidade.
O presidente Osmar Stabile deixou claro que não haverá aportes financeiros, nem contratações que estourem o teto salarial. O Corinthians vai buscar atletas livres no mercado, empréstimos estratégicos, trocas internas e oportunidades pontuais. Quem comanda esse mapeamento é o novo executivo de futebol, Marcelo Paz, ao lado do gerente de scout Renan Bloise. O planejamento existe, está desenhado. Falta apenas a liberação. Essa política mais rígida, inclusive, já impacta até negociações internas. As renovações de Fabrício Anghileri e Maicon travaram justamente por conta do limite salarial imposto para 2026. A diretoria não quer repetir erros do passado. Quer montar um elenco competitivo, mais sustentável. Pode doer agora, mas a ideia é evitar explosões lá na frente. E no meio desse cenário de reconstrução, uma despedida mexeu com o coração do torcedor. Fagner não é mais jogador do Corinthians. Depois de um ano emprestado ao Cruzeiro, ele ainda tinha contrato com o Timão, mas as partes chegaram a um acordo e a saída definitiva foi selada. E o que mais chamou a atenção não foi apenas a saída em si, mas a mensagem publicada pelo próprio Fagner. Em tom emocionado, ele relembrou toda a sua trajetória no clube, desde a base, a estreia aos 17 anos, a ida à Europa, o retorno, as 11 temporadas seguidas. Os mais de 550 jogos, os títulos, as convocações para a seleção, a Copa do Mundo. Mas foi uma frase específica que ecoou forte. Na minha cabeça, nunca pensei que esse ciclo fosse terminar. Mas algumas pessoas quiseram e fizeram isso. Uma frase curta, mas pesada, que deixa margem para interpretação, que levanta questionamentos, que mostra que a saída não foi apenas técnica. Fagner sai como um dos jogadores que mais vestiram a camisa do Corinthians na história, com 2 brasileiros, 3 paulistas, gols, assistências e uma identificação enorme com a torcida. Aos 36 anos, ele assina com o Cruzeiro até dezembro e deixa no ar um sentimento agridoce no torcedor. Enquanto isso, dentro de campo, o Corinthians já se prepara para o primeiro desafio oficial da temporada. A estreia no Paulistão acontece neste domingo, contra a Ponte Preta, na Neoquímica Arena. Pouco tempo de férias, pré-temporada curta, elenco ainda se ajustando. Mas a confiança é grande. E quem falou sobre isso foi Mateuzinho. O lateral reconheceu as dificuldades, admitiu que o adversário teve mais tempo de preparação, mas deixou claro que o Corinthians entra em campo para competir. Segundo ele, voltar de um título muda tudo. A cabeça, o ambiente e a confiança. O grupo sabe que o ano será longo, cansativo, desgastante, com jogos a cada 3 dias já em janeiro. Mas o pensamento é um só: brigar por títulos novamente. E esse é o ponto que conecta todas essas notícias. O Corinthians está no momento decisivo da sua história recente. Entre resolver pendências, segurar joias, reforçar setores carentes, se despedir de ídolos e iniciar mais uma temporada cheia de desafios. Cada decisão tomada agora vai refletir lá na frente. E é exatamente por isso que eu quero saber de você. Você traria Gabriel Paulista? Você venderia Breno Bidon por esse valor ou seguraria mais? A saída do Fagner foi justa ou mal conduzida? Esse planejamento mais cauteloso te passa confiança ou preocupação? Deixa tudo isso nos comentários. Aqui a sua opinião importa. O Corinthians é gigante porque a Fiel é gigante. E essa história está sendo escrita agora com você junto.